Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Sou a professora Joanete Xavier e a nossa aula de hoje é sobre identificação das partes principais e secundárias de um texto. Conteúdo muito importante para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Vamos lá? Olha só. Então, a identificação das partes principais e secundárias de um texto. Nós, a partir desse conteúdo, nós estamos pensando no desenvolvimento de um descritor, de uma habilidade. Você vai dizer, Joanete, o que é isso? O que é descritor? Descritor é um instrumento usado para as avaliações. Então, é a partir dos descritores que as avaliações de larga escala são elaboradas. Não é verdade? Nós precisamos conhecer, dominar todos esses descritores. Não é verdade? Então, vamos lá. O descritor de hoje é o D9, que diz assim: diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Vamos só lembrar? Na nossa aula anterior, nós trabalhamos a identificação de tese. Na outra, nós trabalhamos a relação entre tese e argumento. E hoje trabalharemos a identificação dessas partes, da parte principal e do que é secundário em um texto, ok? Bom, então vamos estudar, é conosco, de olho na telinha comigo. Vocês sabiam que em um texto podemos encontrar informações consideradas principais e outras que se apresentam como secundária? Sabiam disso? Bom, o descritor 9 tem como foco diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Espera-se, então, que vocês consigam interpretar e identificar o que é essencial e o que é acessório em um texto, ok? Então, vamos lá. Olha só. Vamos já partir para a prática. Lá na telinha, comigo, na prática. Escolas offline têm desempenho inferior. Levantamento feito pelo Ministério da Educação, MEC, descobriu que as escolas que usam computadores sem conexão com a internet não ganham em desempenho. Ao contrário, chegam a ter piores notas médias em provas oficiais. O estudo foi feito tomando por base as notas obtidas por alunos brasileiros da 4ª série do Sistema de Avaliação da Educação Básica SAEB. A conclusão do trabalho é que o acesso à rede mundial melhora os resultados dos estudantes em 5,5 pontos. Isso aí foi da Nova Escola. Agora vamos lá, vamos conseguir então a identificação dessa parte principal do texto, desse trecho que nós lemos, escolas offline têm desempenho inferior. Desse trechinho aí, vamos saber o que é principal aí? Vamos lá? A informação principal desse texto é: a escola brasileira ainda está carente de tecnologia? É principal isso? Está carente isso, mas é o elemento principal do texto? Vamos reservando. Letra B. O MEC pesquisou o desempenho dos alunos de 4ª série. Letra C. O aluno com acesso à rede mundial tem melhores notas. O estudo foi feito com base nas notas dos alunos do SAEB e a internet está ao alcance da maioria dos alunos brasileiros. Nós sabemos que o elemento principal desse texto é o quê? O aluno com acesso à rede mundial tem melhores notas, não é verdade? Outro texto para a gente poder treinar aí exatamente a identificação do que é principal. O restante
É secundário. E o secundário, como que ele funciona no texto? Ele está relacionado com a ideia principal. Então, é como se as ideias secundárias, elas assumissem um papel de subordinação, ou seja, tudo que é dito nas ideias secundárias do texto está relacionado diretamente com a ideia principal, aquilo que a gente chama de essencial, ok? Então, vamos lá. A negritude como bandeira. Na tela comigo, lendo. Nas últimas décadas do século XX, os negros brasileiros perceberam que a luta iniciada por Castro Alves, ironicamente um branco, deveria ser levada adiante. Agora, não mais uma luta pela abolição, mas pelo fim do preconceito racial e cultura da desigualdade de oportunidades, da discriminação social. Assim, diversos grupos organizados, bem como muitos negros de destaque na sociedade, têm afirmado sua identidade afro-brasileira, seja por meio de manifestações de protesto, seja por meio de atividades culturais identificadas com as origens africanas. A discussão em torno da igualdade de oportunidades entre negros e brancos tem se ampliado no país e chegou a uma universidade. Hoje, algumas instituições têm reservado parte de suas vagas para a população negra, o que tem causado polêmicas, inclusive na comunidade negra. Vejamos, a informação principal do texto é, olha só na tela comigo, o combate ao racismo na sociedade. As desigualdades entre brancos e negros, o preconceito de um branco que deveria ser levado adiante, as vagas reservadas para a população negra nas instituições, as discussões a respeito da igualdade entre brancos e negros. Qual é a ideia principal aqui? Vamos lá? Você conseguiu reconhecer o que é secundário? Olha só, ele começa no texto dizendo, nas últimas décadas do século XX, os negros brasileiros perceberam que a luta iniciada por Castro Alves, ironicamente branco, deveria ser levada adiante. Olha aí a construção da ideia principal. Agora, não mais uma luta pela abolição, mas pelo fim do preconceito. Agora você mata. É o combate ao racismo na sociedade, são as desigualdades entre brancos e negros, é o preconceito de um branco que deveria ser levado adiante, as vagas reservadas, as vagas é só uma exemplificação, é uma ideia secundária, as discussões a respeito da igualdade entre brancos e negros. Qual é a ideia principal aqui? Você já localizou? Muito bem! Qual seria então? As discussões a respeito da igualdade entre brancos e negros. Ideias secundárias. As ideias secundárias, então, representam no discurso a série de recursos que o remetente usa para fazer com que a ideia principal que ele concebeu alcance o mais claramente possível ao receptor. Estes, ao unir-se por marcas conectivas e discursivas, conferem densidade e personalidade ao discurso. Muito bacana isso. As ideias secundárias, elas, embora estejam subordinadas à ideia principal, mas elas são fundamentais. Para quê? Para sustentar a ideia principal. Isso é importante você entender. Eu vou dar importância à ideia, o que é essencial e o que é acessório. Mas o acessório também é importante dentro do texto, porque ele vai validar o que é essencial, não é verdade? Ideias secundárias também podem ser vistas como amplificadores da ideia principal. Eles permitem, os amplificadores, apreciar o coração do pensamento do texto sob múltiplas perspectivas. Quanto maior o número de perspectivas, maior a facilidade de entendimento. E como isso é bacana. Vamos aqui observar algumas características comigo na tela, na telinha. Olha só.
as características das ideias secundárias. Vamos lá, elas giram em torno da ideia principal, destacam-se do discurso central, conectando-o a outra série de premissas que apoia a dissertação. Outra, tem um caráter explicativo, procuram manifestar-se as propriedades que o núcleo textual possui para maior compreensão pelo receptor e suas dimensões estão sujeitas às capacidades do escritor. Quanto mais proficiente o escritor do tema principal, mais ideias secundárias serão confundidas com o tema principal. Olha que bacana isso, por isso é que às vezes em alguns textos muito bem escritos, você observa ali, você vai, afinal de contas, qual a ideia principal? Mas um convite para você aí, faça esse treino, esse exercício, coloque um texto, baixe um texto, ou então use o seu material mesmo, o seu livro que você tem aí, seu livro didático de língua portuguesa, use os textos de atividades desse programa nosso e comece a fazer a identificação, o que é principal do que é secundário. Olha, isso vai ajudar muito, porque você vai reconhecer, você vai identificar aquilo que é a ideia principal e é um salto para a identificação do tema, ok? Perfeito? Vamos lá. Exemplo 1. O conhecimento completo da gramática de uma língua nos permite comunicar melhor por escrito. Essa é a ideia principal. Essa é a ideia principal. Vamos lá? O conhecimento completo da gramática de uma língua nos permite comunicar melhor por escrito. Você vê que ela é ampla? Tá bom. Agora vamos às ideias secundárias que seguem. Para obter uma melhor gestão da linguística de uma língua, é necessário sentar e estudar os diferentes aspectos que compõem essa língua. Olha que bacana isso. Tudo o que eu disse para obter melhor gestão linguística está relacionado com o fato de dominar a gramática, não é? De uma língua para comunicar melhor. Olha a outra. Os aspectos morfológicos e sintáticos devem ser levados em consideração, estudados individualmente. Depois de lidar bem com eles, você notará como a comunicação textual se torna mais fluida. Olha que bacana! Tudo isso está relacionado com a ideia principal que está destacado aí para você aqui no azulzinho, ok? Exemplo 2, Luiz dedicou grande parte do seu tempo para melhorar o uso de sinais de pontuação em seus escritos, o que permitiu que ele se entendesse melhor. Maria, por outro lado, reconheceu que sua ortografia não é muito boa e, como resultado, se matriculou em um curso graças ao qual melhorou bastante. Agora, seus colegas de classe e o professor a entendem mais. Jesus, outro colega de classe, presumiu que tanto por pontuação quanto por ortografia, ele precisava estudar para se comunicar bem ao escrever. Nesse caso, cada um dos parágrafos representa ideias secundárias que reforçam uma ideia principal, tácita, que não é percebida diretamente por escrito, mas que existe. Aí que eu quero dizer para vocês, muitas vezes, a ideia principal, ela não está literalmente registrada, mas é lógico que quando você passa a treinar a identificação dessa ideia principal, você consegue o quê? Abstrair do texto, das ideias secundárias, a principal. Qual a ideia principal aqui? A escrita melhora corretamente a comunicação textual. Pronto, essa é a ideia principal, ok? Nós temos aqui um exercício, mas vamos para as dicas da Jojo, porque não vai dar tempo para a gente desenvolver o exercício. Você resolve depois, aí na sua lista que você tem com você. Vamos lá? Dicas da Jojo. Olha o coraçãozinho, muito amor para vocês. Vamos lá? Reconhecer a estrutura e organização do texto e localizar a informação principal das informações secundárias que o compõem. E a relação entre secundárias e principal. Identificar a parte principal ou outras partes secundárias na qual o texto se organiza. Tá vendo? Nós trabalhamos as 3 aulas
falando da estrutura do texto. Além de desenvolver esses descritores que vão favorecer na hora lá de avaliações de larga escala, nós estamos também pensando em melhorar a sua capacidade de escrita. Ok! E assim eu digo obrigada, beijos! Vocês arrasam! Galerinha, muito obrigada. Fiquem ligados. Amanhã teremos aula para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio, aqui na TBC. Forte abraço e até a próxima.